E aí galera, tudo tranquilo com vocês? Dando continuidade aqui, faltou para a gente fechar a parte de ligações químicas, faltou a gente falar sobre as características dos compostos iônicos. Tá? Então vamos lá, rapidinho falar sobre as características desses compostos que apresentam ligações iônicas e depois nós vamos resolver algumas questõezinhas, beleza? Então vamos lá, galera. Os compostos iônicos, eles são sólidos em condições ambientes. Tá? Eles apresentam uma estrutura que a gente chama de estrutura cristalina, formando um cristal. Então, eles são sólidos em condições ambientes. Temperatura de 25 graus Celsius e pressão de 1 atm. Eles são solúveis em água, tá? Então eles apresentam solubilidades em água, salvo algumas exceções, tá? Como sais de prata, sais de chumbo, tá? Que não apresentam solubilidade em água. Eles são bons condutores de eletricidade somente em duas condições, galera. Quando fundidos, ou seja, na fase líquida, ou em solução aquosa, em água. Apenas dessas duas situações eles conduzem eletricidade. Em água, tá? Já que eles são solúveis em água eles sofrem um processo chamado de dissociação iônica. O que é dissociação iônica, professor? É separação de íons. Então olha só o que é que vai acontecer. Lembra lá quando nós falamos sobre ligações iônicas, eu falei para vocês que os compostos, o cátion e o ânion, eles estão unidos através de forças eletrostáticas, quer dizer que eles já existiam, eles já existem unidos. Tá? Então, quando eu coloco em água, eles se dissociam, separando-se o cátion do ânion. Olha só o que acontece. Então, aqui, os íons já existem, tá? Um aglomerado iônico que a gente chama. Eles estão unidos através de forças eletrostáticas e quando eu coloco em água, eles se separam. Tá? Esse processo é chamado de dissociação iônica. Não te esquece, é um fenômeno físico, não é químico, tá? Porque os íons já existiam. Então, olha só, galera. Eles apresentam elevada dureza, no caso resistência ao risco, tá? Apresentam baixa tenacidade, resistência ao choque, tá? Então eles apresentam baixa tenacidade, então eles são quebradiços. Apresentam elevados pontos de fusão e ebulição. Tá? Daí a estrutura cristalina aí do NaCl, do cloreto de sódio. Galera, os compostos iônicos, os compostos que apresentam ligações iônicas recebem o nome de compostos iônicos. Tranquilão, galera? Tira um print que essas características são muito importantes aí, tá? Então não vacila. Agora vamos resolver umas questõezinhas aí, tá? Exercício sobre ligações iônicas, covalentes e metálicas. Então te liga lá. Primeira questão. Para que os átomos de enxofre e potássio adquiram configuração eletrônica igual à de um gás nobre, é necessário que... Então ele dá os dados aí, número atômico do enxofre 16 e número atômico do potássio 19. Então o que é necessário para que eles adquiram estabilidade, adquiram configuração de um gás nobre? Eles precisam receber ou perder elétrons. Então vamos lá aqui, ó. Na distribuição eletrônica dos 16 elétrons do enxofre, nós temos aí um S2, 2S2, 2P6, 3S2 e 3P4. Então olha só, galera. Distribuição eletrônica do potássio, dos 19 elétrons do potássio. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 e 4S1. Camada de valência do enxofre, 3S2 e 3P4. Tá? Logo aí a camada de valência do potássio temos 4S1. Então no enxofre nós temos 6 elétrons na camada de valência. E no potássio nós temos apenas 1 elétron. Então para que o enxofre se estabilize, ó, ele está no terceiro período da tabela periódica, família 6A, família dos calcogênios, beleza? Então, para que ele se estabilize, já que ele tem 6 elétrons, ele precisa o quê? Receber 2 elétrons, tá? Realizar 2 ligações aí. Então, galera, o potássio, que ele está lá na família 1A, porque ele termina em S1, está no quarto período, tá? Então, para ele se estabilizar, ele precisa perder esse elétronzinho que está no subnível 4S. Aí sim ele vai ficar com 4S2 e 4P6, 8 elétrons. Então, olha lá, a alternativa correta é letra E. O enxofre ele precisa receber 2 elétrons para ficar com 8, e o potássio precisa o quê? Ceder. Ele precisa perder esse 1 elétron dele da camada de valência, uma vez que ele é um metal alcalino. Tranquilo? Bem tranquilinho essa questão, né? Segunda questão. Seguindo a teoria do octeto, qual íon é formado pelo átomo de cálcio para que ele fique mais estável, adquira a configuração de um gás nobre? Dado o número atômico do cálcio, 20. Então olha só, galera.
A distribuição eletrônica, configuração eletrônica aí do cálcio, né? Dos 20 elétrons do cálcio, eu tenho 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 4s2. Olha aí a camada de valência desse cara, ela tem 2 elétrons, tá? No 4s2. Galera, esse carinha ele está no quarto período, na família 2A, porque terminou em S2. Tá? Então ele é um metal alcalino terroso, já que ele é um metal, ele tem tendência a perder elétrons. Tá? Então ele precisa perder quem? Esses 2 elétrons da camada de valência. Assim ele vai ficar com 3s2 e 3p6, 8 elétrons na camada de valência. Não te esquece que quem perde elétrons se torna um cátion, tá? Íon positivo. Então aí nós temos a alternativa B de bola, Ca mais 2 ou 2 mais. Por quê? Porque ele deve perder 2 elétrons para poder adquirir a estabilidade. Terceira questão. O fosfogênio CoCl2 é um gás que é preparado industrialmente por meio da reação entre o monóxido de carbono e o cloro. A fórmula estrutural da molécula do fosfogênio apresenta... Então, galera, analisando aí a fórmula molecular do fosfogênio, tá? Nós temos aí primeiro passo para montar a estrutura dele. Ver qual elemento realiza o maior número de ligações. Então, entre o carbono, o oxigênio e o cloro, o carbono, lógico que ele está na família 4A, então ele realiza 4 ligações aí, certo? Então ele vai ser o átomo central da molécula. Segundo passo, eu vou escrever o oxigênio e os 2 cloros ao redor do carbono. O oxigênio está na família 6A da tabela periódica. Então ele realiza 2 ligações para poder se estabilizar. E o cloro está na família 7A, então ele precisa realizar uma ligação, uma vez que eles todos aí são ametais. Tá? Então nós vamos ter ligações covalentes aí, tranquilo? Então a fórmula estrutural do fosfogênio vai ficar assim, ó, tá? O carbono realizando uma ligação dupla com o oxigênio e 2 ligações covalentes simples com cada cloro, beleza? Então a alternativa correta nós temos a letra A. Uma ligação dupla e 2 ligações simples. Tranquilão, galera? Beleza pura? Olha aí, o carbono está estabilizado, o oxigênio também e os 2 cloros também. Beleza? Quarta questão. Qual das fórmulas abaixo é prevista para o composto formado por átomos de fósforo, número atômico 15, e flúor, número atômico 9, considerando o número de elétrons da camada de valência de cada átomo? Então, galera, nós temos distribuição eletrônica do fósforo, dos 15 elétrons, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p3. Aí os 15 elétrons, bonitinho. Tá? Camada de valência com 5 elétrons. Tá? Então, somando aqui 2 mais 3, 5. Então, está na família 5A, no terceiro período. Tá? É um não metal. Do flúor, 1s2, 2s2 e 2p5. Tá aí a distribuição dos 9 elétrons deles. Quantos elétrons ele tem na camada de valência? 2 mais 5, 7. Então ele está na família 7A no segundo período. Tá? Então os 2 são não metais. Então obviamente que nós vamos ter aí uma ligação formada entre um não metal e outro. Nós vamos ter aí uma ligação que? Covalente. Tranquilo. Então aqui o fósforo tem 5 elétrons na camada de valência e o flúor tem 7 elétrons. Então o fósforo ele vai ser o átomo central do composto. Tá? Porque ele realiza aí 3 ligações para poder se estabilizar. Já o flúor tem 7 elétrons, ele realiza uma ligação para se estabilizar. Então, para estabilizar o fósforo, que necessita de 3, eu vou precisar de 3 átomos de flúor. Então, a alternativa mais correta, mais convincente aqui é a letra D. Ó. O fósforo é o átomo central e 3 átomos de flúor, tá? Como ligantes aí do fósforo. Beleza? Esquece a alternativa A. Olha o flúor fazendo 3 ligações. Aqui, olha. B, 4 ligações, o flúor, 3 ligações aqui. E aqui, olha, ele fazendo 3 ligações na alternativa E. Então, a alternativa correta aí é a letra D de dado. Beleza? Quinta questão. Dos compostos abaixo, qual não realiza ligação iônica? Galera, lembra lá, ligação iônica. É ligação formada entre um metal e um não metal. Ou entre o hidrogênio e um metal. Na alternativa A, eu tenho o sódio, que é um metal, e o cloro, que é um não metal. Beleza? Ligação iônica. Ele quer o que não realiza ligação iônica. Magnésio, metal, cloro, ametal. Tranquilo, ligação iônica. Cálcio, metal, alcalino terroso e oxigênio, não metal. Beleza? Perfeito, ligação iônica. Hidrogênio, galera, ele não é um metal, apesar dele estar na família 1A. Tá? E o cloro
nós temos que é um não metal. Toda vez que um hidrogênio está ligado a um não metal, nós temos uma ligação chamada de covalente. Ou entre um não metal e um não metal. Beleza? Então, alternativa D de dado. Sexta questão. A propriedade que pode ser atribuída à maioria dos compostos iônicos isto é, aos compostos caracterizados predominantemente por ligações iônicas entre as partículas. Letra A. Dissolvidos em água formam soluções ácidas. Não, galera. Tá? Eu posso ter aí outros tipos de soluções. Tá? Como nós temos aí, eu falei para vocês na aula, que compostos iônicos predominam lá também os sais e as bases. Tá? Os compostos básicos. Letra B. Dissolvem-se bem em gasolina, diminuindo sua octanagem. Não, galera. Tá? Nem todo composto iônico vai realizar esse processo aí. Vai diminuir a octanagem da gasolina. Não, viajou geral. Letra C. Fundidos, isto é, no estado líquido, conduzem corrente elétrica. Opa, eu falei isso para vocês no início da aula. Que os compostos iônicos, quando fundidos ou em solução aquosa, conduzem corrente elétrica. A alternativa só pode ser a letra C. Muito bem. Letra D. Possuem baixo ponto de fusão e ebulição? Não, gente. Eles apresentam alto ponto de fusão e ebulição. Tá? E aí, são moles, quebradiços e cristalinos. Galera, eles são moles. Não, eles são rígidos. Eles são quebradiços. Eles apresentam baixa tenacidade. Eles são cristalinos. Beleza? Eles não são moles, tá? Porque eles apresentam uma alta resistência ao risco. Tá? Então, bora lá. Sétima questão. Analise as propriedades físicas e químicas dos compostos que realizam ligações covalentes. Mostra que existem grandes diferenças entre esses materiais. Um exemplo que mostra a grande diversidade dessas substâncias é o fato de elas serem encontradas na natureza nos 3 estados físicos, e não apenas no estado sólido como os compostos iônicos. Com base nessas informações e em seus conhecimentos, qual dos compostos moleculares abaixo, quando puro, é capaz de conduzir corrente elétrica? Ácido sulfídrico. Galera, o ácido sulfídrico, tá? Em condições ambientes, quando ele é encontrado puro, ele não é capaz, todo ácido, galera, não é capaz de conduzir eletricidade na sua forma pura, somente em água, tá? Em solução aquosa. Letra B, tá? Nós vimos lá na nossa aula sobre ligações covalentes, compostos covalentes, moleculares, que todos eles, tá, apresentam baixa condutibilidade elétrica. Tá? Com uma exceção, quem? A grafita. A grafita conduz eletricidade. Beleza? Alternativa letra B de bola. Oitava questão. Nas indústrias de fabricação de alumínio, mais de 70% dos recursos empregados é energia elétrica. Um recurso que, apesar de escasso, ainda é muito barato no Brasil. Esse custo ainda é inferior para as empresas que possuem subsídio e pagam até 1/3 do preço pago pelos consumidores residenciais. Grande parte dos lingotes produzidos aqui é exportada e lá fora eles são transformados em componentes automotivos e equipamentos que o Brasil precisa para comprar por um preço mais alto. Tá? As ligações químicas entre os átomos alumínio presentes nos lingotes produzidos são do tipo... Então, galera, se eu tenho uma placa metálica ali de alumínio, eu vou ter lá... Qual é a teoria que explica a ligação, o tipo de ligação que nós vamos ter ali? Nós vamos ter os cátions de alumínio, tá? Os cátions Al3+. Cada alumínio tem tendência a perder 3 elétrons, e esses elétrons aí da camada de valência, que eles vão ser cedidos, eles vão ficar fluindo de maneira desordenada e aleatória entre os cátions. Tá? Esse daí é um característico de uma ligação metálica. Então nós temos aí a letra C. Beleza? Nona questão. A propriedade que todo metal possui de conduzir calor deve-se, galera... teoria que explica a condução de calor e de eletricidade pelos metais. Tá? É a teoria do mar de elétrons. Acabei de falar para vocês na questão anterior. Tá? Nós temos os cátions e ao redor dos cátions fluindo de maneira desordenada e aleatória os elétrons livres aí dos cátions. Beleza? Então, letra B, a existência de elétrons livres. Tranquilo? Então aí, 10ª e última questão.
Nenhuma teoria convencional de ligação química é capaz de justificar as propriedades dos compostos metálicos. Investigações indicam que os sólidos metálicos são compostos de um arranjo regular de íons positivos, teoria do mar de elétrons, no qual os elétrons das ligações estão apenas parcialmente localizados. Isto significa dizer que se tem um arranjo de íons metálicos distribuídos em um mar de elétrons móveis. A teoria do mar de elétrons, como acabamos de falar. Com base nessas informações, é correto afirmar que os metais geralmente, letra A, têm elevada condutividade elétrica e baixa condutividade térmica, galera. Os metais eles têm alta condutividade tanto elétrica quanto térmica. Tá? Teoria do mar de elétrons explica isso. Letra B. São solúveis em solventes apolares e possuem baixas condutividades térmica e elétrica. Galera, eles não apresentam baixa condutividade térmica e elétrica, e sim alta. Letra C. São solúveis em água e possuem baixa condutividade elétrica. Galera, eles não apresentam baixa condutividade elétrica. Quer dizer, então, se eu pegar, por exemplo, um prego e colocar na água, eu consigo dissolver o prego na água? É claro que não, gente. Os metais geralmente eles são o quê? Insolúveis em água. Então, o começo da afirmativa aí está correto. São insolúveis em água. Muito bem. Mas ao final, apresentam baixa condutividade elétrica. Tá? Eles não apresentam, e sim alta. Letra D. Conduzem com facilidade a corrente elétrica e são solúveis em água. Eles não são solúveis em água. Tá? Alternativa E, que é a alternativa correta, possuem elevadas condutividades elétrica e térmica. Muito bem, a alternativa correta aí é a alternativa E. Tá? Explicado aí pela desordem dos elétrons fluindo ao redor lá dos cátions do metal. Tranquilo? E aí, galera, espero que vocês tenham gostado da aula. Um beijo no coração de vocês. Qualquer dúvida, me procurem. Fiquem com Deus e até a próxima.